Agora, vamos direto lá para os Estados Unidos, porque é o seguinte, Lula anunciou na ONU um investimento de US$ 1 bilhão num fundo internacional voltado à conservação das florestas tropicais. O desafio agora é atrair investimentos de outros países durante a COP30 em Belém. E a gente vai ao vivo à sede das Nações Unidas em Nova York, onde a Sandra Coutinho entrevista agora a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Sandra, muito bem-vinda, ministra também. Bom dia, Camila, Valdo, bom dia a todos. Pois é exatamente sobre esse aporte de US$ 1 bilhão que a gente quer começar falando com a ministra, porque como a Camila estava falando, é um primeiro passo muito importante, mas precisa haver mais colaborações para esse fundo tão importante das florestas. E nós já temos uma sinalização fundamental. Ontem, o evento que nós fizemos do TFFF mobilizou 14 países que serão beneficiários, detentores de floresta tropical, e 9 países que são possíveis doadores. E a posição do Banco Mundial reiterando que ele quer ser o parceiro que vai operacionalizar esse fundo. O presidente Lula já anunciou que vamos fazer um aporte de US$ 1 bilhão e esperamos que a partir de agora os outros parceiros que já haviam sinalizado, como Noruega, Reino Unido, Alemanha e outros possíveis doadores, também façam o mesmo gesto. Agora, ministro, ontem a gente acompanhou o discurso do presidente Donald Trump com um viés muito negacionista em relação às mudanças climáticas. Isso atrapalha a captação de recursos? Isso sinaliza para as empresas que isso não deveria ser uma prioridade? Me diga a sua opinião sincera. Com certeza, um discurso negacionista contrapondo o que diz a ciência em relação ao grave problema da mudança do clima, que já é uma verdadeira emergência climática, é algo que é inaceitável por parte do segundo maior emissor do mundo e da maior potência econômica e tecnológica do planeta. Mas não vamos nos esquecer que nós caminhamos, apesar dos Estados Unidos não terem participado do Protocolo de Quioto, e de ser bem recente a contribuição deles no Acordo de Paris. Então, o mundo aprendeu a caminhar apesar da visão negacionista ou daqueles que colocam interesses econômicos à frente da defesa da vida e do equilíbrio do planeta. Então, a mobilização de países como Reino Unido, como Alemanha, Noruega, a própria França, que fez sinalização. Ontem eu falei com o enviado especial da União Europeia e ele sinalizou que vão tratar com muita atenção a ideia do TFFF. Sabe por quê? Porque, no caso do TFFF, ele é uma contribuição altamente inovadora. Nós ouvimos durante muito tempo os países dizerem, os países desenvolvidos, mas só recurso do Estado, recurso público não vai ser suficiente. É preciso mobilizar recurso privado. E eu me lembro que a primeira vez que eu me encontrei com o John Kerry e ele falou isso, eu saí dali determinada que nós iríamos criar um mecanismo global para viabilizar recursos privados, não como doação, não como caridade, mas como um mecanismo de mercado em que o país doador depois tem o retorno e aquele setor privado que vai fazer o investimento terá o retorno. E o maior retorno é para manter a floresta protegida, os povos indígenas que terão 20% desses recursos, Sandra. E o nosso objetivo é chegarmos a um fundo de US$ 125 bilhões e, com isso, termos rendimentos na ordem de US$ 4 bilhões por ano para países que protegem floresta. Toda a lógica tem sido dinheiro para parar de desmatar. E os que não desmatam? Foi essa a equação que eu e a minha equipe nos colocamos e junto com o Ministério da Fazenda e de Relações Exteriores, aquilo que começou como um esforço bilateral, aonde em cada reunião foram inúmeras reuniões que eu fiz junto com a minha equipe para falar do TFFF. Ontem
se transformou num compromisso multilateral de países do sul global e de países do norte global em defesa das florestas. Agora, antes de passar para a pergunta do Brasil, eu queria que a senhora me contasse também sobre esse acordo com a Califórnia. A Califórnia é um estado americano que corresponderia à 10ª economia do mundo, por isso não é desprezível. E é uma movimentação de desgarrar um pouco desse discurso negacionismo do Trump e fazer contribuições para o combate às mudanças climáticas de uma forma regional. Com certeza, ele é um parceiro importante, um ator relevante, faz um contraponto como um governo democrata, mas ao mesmo tempo, historicamente, tem um legado de contribuição do estado da Califórnia e uma demonstração de que os investimentos climáticos que foram feitos aqui nos Estados Unidos não estão sendo paralisados em função da visão negacionista do governo Trump. E os próprios empresários, me falou ontem o governador, eles não querem abrir mão desses investimentos, porque eles aprenderam que a economia do futuro, esse novo ciclo de prosperidade em energia renovável, no processo de eletrificação das frotas urbanas, isso é rentável duplamente do ponto de vista ambiental e do equilíbrio climático e do ponto de vista financeiro, porque ninguém quer ficar trancado pelo lado de fora. Nós firmamos um acordo que vai trabalhar inclusive as questões ligadas à bioeconomia. O Brasil tem um grande potencial na área de bioeconomia. Eles colocaram essa questão de transição energética e, obviamente, nós colocamos também os biocombustíveis, porque é uma das formas de contribuirmos com algo que nós consideramos ser um potente mecanismo de transição energética, que são os biocombustíveis. Valdo Cruz, lá de Brasília, tem uma pergunta para a senhora. Bom dia, ministra. Saúde e paz. Bom tê-la conosco aqui. Ministra, Obrigada, Valdo. COP30, a senhora acha possível definir nesta reunião, em novembro, um cronograma para que o mundo comece a abandonar, de fato, combustíveis fósseis para entrar, de fato, na transição energética? A COP30, Valdo, ela tem que ser a COP da implementação. Até agora, as COPs avançaram e deram grandes contribuições, o Acordo de Paris, mas a partir do balanço global que foi feito antes da COP28 em Dubai, ficou estabelecido que é preciso se voltar agora para a implementação. Nós temos uma agenda robusta que já está mandatada na área de gênero, na área, sobretudo, da questão de adaptação, porque já vivemos sob os efeitos das mudanças climáticas, com as pessoas pagando um preço muito alto, inclusive com suas vidas, mas o X da questão é mitigar o que causa as mudanças climáticas e aí é a emissão de CO2. O principal vetor de emissão de CO2 é carvão, petróleo e gás. Floresta, por exemplo, representa 10% das emissões globais. No caso de carvão, petróleo e gás, é 75%, quase 80% das emissões globais. Portanto, se queremos ser a COP da implementação, nós vamos ter que criar uma perspectiva para essa próxima jornada de 10 anos, sob pena de cairmos numa erosão do multilateralismo climático. E aí o que nós temos trabalhado, dialogado, é que em Dubai nós decidimos triplicar renovável, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para longe de combustível fóssil e do desmatamento. Então, estamos discutindo com todos os parceiros como vamos encaminhar essa decisão que já foi tomada lá nos Emirados Árabes Unidos, no coração do petróleo.